Assalamu alaikum, boa noite a todos. Louvado seja Deus pela oportunidade. Que Deus Altíssimo seja facilite. E agradecemos a Allah Subhanahu wa Ta'ala por mais uma quinta-feira e por mais uma grande oportunidade de aprender, de receber conhecimento benéfico que realmente é transformador na vida de todos. Quem estiver adentrando, seja bem-vindo. Que Deus Altíssimo facilite. Em breve o Sheikh Ahmed estará conosco para a gente começar mais uma aula de quinta-feira. Assalamu alaikum, irmão Issam, tudo bem? Irmã Cia, irmã Samia, assalamu alaikum. A gente vai esperar alguns minutos aí até o Instagram repassar os seguidores aí para todo mundo poder participar conosco, né? E principalmente aqueles que sempre estão envolvidos conosco nas nossas lives, independente o tema, sempre estão aqui compartilhando, enriquecendo a nossa live. Sem a presença de vocês, nada valeria, né? Não adianta ter o melhor professor do mundo falando aqui se não tem aluno, né? Então, a presença de vocês é realmente gratificante. Louvado seja Deus pela presença de vocês e também pela amizade de vocês. Louvado seja Deus por isso. Deixa eu ver quem está entrando. O Aleikum Assalam, Samia, Carol Lorenzetti, Assalamu alaikum, seja bem-vinda. Todos os irmãos que sempre estão conosco. Deixa eu ver, Sheikh Ahmed já está aqui. Eu já recebi o Sheikh Ahmed, já estará conosco. Vamos ver se a conexão está ok. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Como está? Graças a Deus. Tudo bem, o senhor tudo bem, Sheikh? Alhamdulillah, tudo bem, jazakumullahu khairan, tudo bem. Mais uma quinta-feira para a gente dividir com o pessoal que já está participando conosco. Primeiramente, eu mais uma vez agradeço o seu tempo, a qual o senhor nos proporciona, e que Deus Altíssimo sempre guie todas as pessoas que estiverem ouvindo um pouquinho da live, quem fica 5 minutos, quem fica 10, quem fica 1 hora, que Deus recompense a todos. Amém. Que Deus recompense a você também pelo... Que Deus recompense a ti também pelo seu tempo e abençoe o tempo de todo mundo que está aqui com a gente, inshallah. Inshallah ta'ala. O senhor já vi que está me ouvindo bem. Estão ouvindo o Sheikh Ahmed? Estão me ouvindo? Para a gente começar o mais rápido possível. Hoje atrasamos uns 4 minutos aqui. Então a gente não pode perder tempo, porque o nosso tempo é fundamental para o nosso aprendizado. A irmã Cia já falou que está tudo certo, né? Então já podemos começar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, ala alihi wa sahbihi wa sallim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, todo louvor a Allah, Senhor do universo, que a paz e a misericórdia seja com seu mensageiro, seus companheiros, familiares e todos aqueles também que seguem a mensagem da verdade do Islã até o dia do juízo final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Deus pela oportunidade. Agradecemos a Allah Azza wa Jal. Testemunhamos que não há divindade além dele. Testemunhamos também que Muhammad é seu servo e mensageiro. Sempre lembramos, como diz o Corão, aquele a quem Allah guia, guiado, aquele a quem Allah desencaminha, não encontrará protetor nem conselheiro. Subhanallah por isso. Sheikh Ahmed, vamos continuar embasado naquela ideia, naquele tema da aula passada, que na verdade foi muito importante, haja vista que a gente acabou usando aí em outras aulas para frente, o assunto que foi trazido a todos nós foi sobre a convicção de crença, sobre a certeza, sobre você saber a verdadeira forma de adorar e a verdadeira forma de servir a Deus Altíssimo seja
isso de todo o coração e com toda a consciência. Não porque o teu pai ou a tua mãe é muçulmano, ou porque você ouviu falar, ou para você seguir alguma tradição familiar, mas para principalmente você ter uma vida exata e concreta de criatura para com o Criador, louvado seja Ele. Eu começo com um versículo do Alcorão, da surata de Jonas, Sura Yunus, versículo 36, que eu vou falar em português agora para todos. Diz assim: e a maioria deles não segue senão conjecturas, mas por certo a conjectura de nada valerá contra a verdade. Por certo, Allah do que fazem é onisciente. Iniciamos, Sheikh Ahmed, seja bem-vindo. A palavra é sua, Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Haj Walter, wa jazallahu khairan jami'a man yutabi'una wa yasma'una. A gente está dizendo que Deus recompense e ilumine e oriente a todos aqueles que estão nos acompanhando e ilumine a sua vida também, o seu tempo, e abençoe tudo aquilo que você faz, inshallah ta'ala. Hoje em dia nós precisamos realmente de bênção em tudo aquilo que a gente faz. Esse versículo que você leu é um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala cita o que aqui está traduzido como conjectura, né? Na língua árabe é dito adhan. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. E, subhanallah, se a gente verificar o versículo que vem depois desse, depois que Deus Altíssimo seja falou sobre adhan, falou sobre a conjectura, e que a maioria das pessoas seguem a conjecturas, a suposições, assim, uma palavra mais fácil, a suposição, supõe que tal, ou alguém os convenceu de tal coisa, de tal crença, da existência de tal assunto, e isso é, para alguns, uma certeza, mas não é uma certeza embasada em evidências. Então, Deus Altíssimo seja disse aqui no versículo 36 da Sura de Jonas, Surat Yunus, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Aí você traduziu como, irmão Walter? Mas por certo, a conjectura de nada valerá contra a verdade. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Depois o selo do versículo, Inna Allah alimun bima yaf'alun. Por certo, o Allah do que fazem é onisciente. O versículo seguinte fala sobre o Alcorão. Então, Deus Altíssimo seja, cita a suposição, a conjectura que é seguida pelo ser humano. Depois cita o assunto do Alcorão. E que é convicção que esse Alcorão não pode ter sido produzido por alguém além de Deus. Então aí ele disse, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Qual é a tradução? E este Alcorão não... E não é admissível que esse Alcorão seja forjado por fora de Allah, mas é a confirmação do que havia antes dele, a declaração do livro. Tá. وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Confirmação daquilo que havia antes desse livro. De outros livros e das histórias verídicas que ocorreram com aqueles que foram enviados antes de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Depois disse, وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. E é o detalhamento do livro no qual não tem dúvida. Ou de maneira difícil está escrito indubitável, né? Indubitável do Senhor dos Mundos. De maneira complicada. Ou seja, sem dúvida, é um livro que tem o detalhamento de tudo e que
tem a sua origem no Senhor, no Criador do Universo, Deus Altíssimo seja. Depois, veja o versículo seguinte, vem como também como um desafio a quem diz que esse Alcorão ele é forjado, ou seja, ele é inventado, ele é produzido, ele é escrito por um humano. Am yaquluna iftarah. Então, aqui vem a alegação. Depois da alegação, a resposta de Deus Altíssimo seja. Qual que é a alegação? Am yaquluna iftarah. Ou eles dizem... Ele o forjou. Ele Muhammad. o forjou. Sim, ele quem? Muhammad. Tá. Aí depois disse, Qul, dize. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Então, fazei vir uma sura igual a dele, e para isso convocai quem puderdes, afora Allah, se sois verídicos. Então, se vocês alegam que esse Alcorão é inventado, não é revelação de Deus Altíssimo seja, para orientar o ser humano, então tragam uma só sura igual. E podem, se vocês tiverem condições, podem pedir o apoio de quem quiser, além de Deus. Né? Veja também o versículo seguinte, Hajj. بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ. Ao contrário, não a farão chegar. Eles desmentem aquilo cuja ciência não abarcam. Então, eles não abarcaram, ou seja, eles não abrangeram, não alcançaram essa ciência. E eles não dominaram esse assunto. Mas aí voltamos para aquilo, eles seguem a suposição. E a pessoa quer seguir o seu anseio, o seu desejo, o seu capricho, quer seguir o seu interesse, então ele não vai querer adentrar mais a fundo no assunto. Mas quem adentrar profundamente nesse assunto, pesquisá-lo e saber todos os seus pormenores e detalhes, ele vai chegar a essa convicção da qual a gente está falando. Vai chegar à verdade. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. A gente pode finalizar com esse versículo, quer ler a tradução, Haj? E ainda lhes não chegou sua interpretação. Assim os que foram antes deles desmentiram seus mensageiros. Então, olha como foi o fim dos injustos. Esse termo, dhann, é citado também em outros trechos. Quando Deus Altíssimo seja, fala sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Isa alayhi salam. O nome de Jesus ele se repete cerca de 125 vezes no Alcorão. Às vezes Deus Altíssimo seja, cita-o com o nome Isa ibn Maryam. Ou seja, Jesus, filho de Maria, ele o atribui à sua mãe, porque ele não tem pai e esse é um dos grandes milagres que ele teve. Ou diz Al-Masihu ibn Maryam, Al-Masihu Isa ibn Maryam, o Messias, filho de Maria, ou o Messias Jesus, filho de Maria. Quando Deus Altíssimo seja falou sobre a acusação grave que fizeram contra Maria, isso no versículo, a partir do 156 de Surat An-Nisa, Sura 4, versículo 156. Aí depois disseram, no versículo 157, Deus Altíssimo seja disse assim, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Aí depois disse... 156, Xé? Esse é 157. Depois disse... وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ. Sura An-Nisa, Sura 4. Sura 4. Então, e o dizer deles, nós matamos
o Messias Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus. Tá. Depois, a continuação, quer ler com a gente? Sim. Ora, eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por Então, certos... desculpa, Haj. Então, essa é uma determinação de Deus, é uma afirmação. É uma afirmação que traz convicção ao ser humano. Então, sobre esse assunto. Então, Deus disse: وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Aí você leu a tradução. E não o mataram. E não o crucificaram. Porém, isso lhes foi simulado. Tá. Veja depois, aqui vai vir de novo o termo van, conjectura. Pode continuar? وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. E por certo, os que discrepam ao seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram seguramente. Aí no fim, quando disse e não o mataram seguramente, em língua árabe nós lemos وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Então a revelação do Alcorão, do versículo em língua árabe, Deus disse وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Quem estava com a gente na semana passada deve lembrar que a gente falou que convicção significa yaqin. Dizemos yaqin. Então disse وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Aí a tradução aproximada aqui está: e não o mataram seguramente. Ou seja, e não existe a convicção de que o mataram. E não existe a convicção. Então, isso até entre os povos. Não estamos falando para os muçulmanos, hein? Nós estamos falando para aquele povo, né? Isso. Então, Deus Altíssimo seja disse, e eles discrepam disso. Eles mesmo, entre eles, tipo, quer dizer o seguinte, os vários grupos, as várias seitas entre os cristãos, depois daquela época, divergiram nisso. E depois prevaleceu a ideia de que Jesus foi preso na cruz, e é isso que se proliferou entre as pessoas. Porém, a seita unitariana, por exemplo, que são monoteístas e creem que Jesus é mensageiro de Deus e não tem nada de divino, ele não é o próprio Deus ou Filho de Deus, eles sabem sobre isso e eles têm uma outra opinião. E assim por diante, outras seitas têm. Então Deus Altíssimo seja diz: وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. E aqueles que discrepam sobre ele, ou seja, divergem sobre ele, eles estão em dúvida sobre isso. Estão em dúvida sobre isso. Porque esse assunto do crucifixo, que Jesus foi preso na cruz para nos salvar do pecado e etc., ou para que nós crescemos nele e na cruz para que tenhamos a salvação, isso foi estabelecido muitos anos depois dele. Ele não falou diretamente e convictamente nada sobre isso. Então a gente está a falar sobre dhann. Você lê o versículo que fala sobre a dhann, a suposição, a conjectura. E frente à conjectura e à suposição temos al-yaqin, que seria a convicção. A convicção, a certeza. Para a gente conhecer a verdadeira crença, o verdadeiro caminho que devemos seguir, temos vários sinais que Deus Altíssimo seja determinou para que o ser humano tenha acesso à crença de forma convicta. Não vai acontecer hoje com você um milagre onde você vai ver, por exemplo, aquilo que Jesus viu, ou você vai fazer, ou vai ser feito contigo aquilo que Jesus fez, ou que Moisés fez. Por exemplo,
um dos sinais, são várias classes de sinais e evidências. Um dos sinais são os milagres, vamos dizer, a gente pode chamar sensoriais. Ou seja, sinais, evidências ou fatos anormais, extranaturais que eram vistos na época e eram operados por tal mensageiro, tal profeta, frente às pessoas que o desafiavam e não acreditavam nele. Então aquilo é de época. Por exemplo, você lê e ouve que Jesus curou o cego de nascença, não é? Curou o leproso, ressuscitou o morto, nasceu sem pai. Então, isso são sinais, evidências que Deus Altíssimo seja revela, ou Deus Altíssimo seja concede a esses homens, a esses mensageiros em suas épocas. E você lê sobre tal assunto. E há a pessoa que acredita e há a pessoa que não acredita. Sim? E existem aquelas evidências e sinais que te levam à convicção, e pode ser que uma pessoa chega a essa certeza e essa convicção. Outra pessoa até chega à certeza e convicção, mas não crê, porque não quer. Né? Vamos ler alguns versículos onde Deus Altíssimo seja cita algumas histórias sobre isso. No Alcorão Sagrado, o termo que é utilizado para o sinal, a evidência da profecia, que te traz convicção e certeza, é um dos termos, não é um só, um dos termos é o sinal. Eia. Eia. Então, esse é um sinal. Agora, na atualidade, nós temos sinais que são sinais racionais. Por exemplo, isso que a gente leu quando lemos sobre o Alcorão Sagrado e a impossibilidade de o Alcorão ser produzido por um ser humano, e a impossibilidade de o Alcorão não ser uma revelação de Deus, isto é algo racional, que a gente alcança citando os diversos exemplos do Alcorão, os diversos milagres que ele tem sobre o idioma, sobre a ciência, sobre as regras e leis. Tá? Então, o termo eia, por exemplo, o termo milagre, o termo eia, que significa... Sinal. Oi? Sinal, né? Aí é sinal. Sinal. Significa o sinal. Deus Altíssimo seja disse assim: Inna alladhina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Walau ja'atuhum kullu ayah. Disse assim: aqueles sobre quem o decreto de Deus se determinou, ou seja, está decretado e determinado por Deus que são pessoas que não irão se orientar, eles não irão crer. Mesmo que vejam todos os sinais, mesmo que chegue até eles todos os sinais. Kul em árabe, vamos lá, quem está aprendendo árabe, kullu é tudo. Não, kul, aquele, diga kul com qa, aqqa, kul. Agora aqui, kullu, ka. Diga se for com qa, que sai daqui, aqqa. Qul huwa Allahu ahad. Agora, quando eu disse assim, kullu aya, kullu, ku, que é similar ao ka, que o que, o ka, que a gente pronuncia no português. Kullu é tudo, ou todo. Então, Deus disse, não irão crer, mesmo que lhes chegue todos os sinais, até que observem o doloroso castigo. Então, o sinal, ele prova. Porém, a pessoa, mesmo na época de Jesus, que viu tantos sinais, na época de Moisés, né? A história do profeta Saleh. Camela e Saleh. Viram a camela sair da pedra, assim como eles pediram. Mas era um desafio. Por isso a gente pode ler também em Surat al-Isra, na sura da viagem noturna,
temos os pedidos, as exigências que foram feitas ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E Deus Altíssimo seja não concedeu. A gente pode ler esses versículos depois. Tipo, eles exigiram, a gente só crê em você se você fazer jorrar da terra para nós uma fonte de água. Diz para nós que vai sair uma fonte de água daqui e toca ali que vai para sair. Ou, por exemplo, que você faça cair algo do céu, ou que faça cair o céu sobre nós. E assim por diante. O termo que é o sinal que na época do profeta Muhammad, do profeta Jesus, Moisés, Noé, Abraão, que na época de determinado profeta era visto, também foi citado quando Deus Altíssimo seja falou sobre Jesus. Disse assim: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ. De novo, ó, Então, Deus Altíssimo seja disse em Surat Al-Imran, que é uma sura que fala muito sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, os detalhes de seu nascimento, de sua profecia. E mensageiro enviado aos filhos de Israel dirá a eles: eu vos trouxe um sinal. Jitukum bi'aya. Aí citou os sinais. Aí disse para eles: Anni ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين. Eu vim com um sinal de vosso Senhor. Eu modelo do barro o formato de um pássaro. Então eu sopro nele e ele se torna um pássaro bi'idhnillah, com a anuência, com a permissão de Deus. Aí depois disse: وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. E eu curo o cego de nascença e o leproso e ressuscito os mortos com a permissão de Deus. E aí depois disse para eles: e eu informo para vocês aquilo que vocês guardam em vossas casas e aquilo do qual vocês se alimentam. Aquilo que você tem guardado em casa, ninguém vê. Eu informo para vocês o que você tem em casa. Esse versículo é o versículo de Surat Al-Imran, que é a Sura 3. É o versículo... Eu já pego o número aqui. Está aberto aqui. 49. 49? Isso, 3:49. Então, Deus Altíssimo seja chamou chamou de sinal, né? Tá. Um outro tipo de evidência e sinal que é diferente desse, porque esse é o que é chamado milagre, né? O que é um milagre para o muçulmano? É aquilo que na época do profeta, de um profeta, determinado mensageiro, Deus dá para esse mensageiro uma anormalidade, algo extranatural, com o qual ele desafia aquele que o desafia. Ou seja, tem que haver, em primeiro lugar, a anormalidade, segundo lugar, o desafio, e o terceiro ponto também, a incapacidade dos outros fazerem igual. A incapacidade humana de fazer algo igual àquilo. Por isso que em árabe se chama mu'jiza. Vamos soletrar assim. Ó. Eu não gosto de escrever assim para não acostumar, mas às vezes é importante. Mu'jiza. Ô, Sheikh, mas seria uma comparação assim, de que todo sinal é um milagre e que nem todo milagre é um sinal? Olha, todo milagre é um sinal, mas só que há sinais que não são milagres. Exatamente. Por exemplo, nós dizemos assim, a situação do mensageiro de Deus, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, a sua vida, os detalhes de sua vida e como ele cresceu naturalmente e aquilo que ele teve de sinais durante
a sua infância e juventude, até mesmo no seu nascimento, antes mesmo de ser declarado profeta. Isso são sinais. Porém, não é um milagre. Por exemplo, a gente diz assim, aquilo que existe de informações sobre o envio de Muhammad como mensageiro nas escrituras sagradas anteriores ao Alcorão. Isso não é um milagre, mas é um sinal. Aquilo que ainda foi conservado dessas informações e aquilo que muitos judeus e cristãos têm em seus livros que dizem respeito a Muhammad. Profecias é um sinal, né, Sheikh? Isso, é uma profecia, isso, ótima palavra, bem escolhida. Mesmo que aqueles que leem essas profecias não a interpretem assim. Mas quando tiverem a condição, ou se tivessem condição de ter o original em suas mãos, eles iriam ler aqui o nome Muhammad. Por exemplo, eu li um texto que é do livro de Ageu. No texto diz assim: quando vier o desejado de todas as nações. Então, esse termo não deveria ser traduzido. Nome não se traduz, nome próprio. Então, ali está o nome de Muhammad. O desejado de todas as nações é um dos significados de Muhammad ou Ahmed. Sim? Então, isso são sinais, evidências, mas não é exatamente um milagre. Então, todo milagre é um sinal, mas nem todo sinal é exatamente um milagre. Todo milagre é um sinal. Ou seja, vamos classificar os sinais em 6, por exemplo, 6 classes, 6 grupos de sinais. Um desses grupos, os milagres. Um desses grupos é o quê? Os milagres. Sim. Tá? Por exemplo, o que é dito sobre aquilo que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, falou sobre o invisível. Ele deu informações sobre fatos que ocorreram durante a sua vida e que ninguém tinha acesso a isso, que iria ocorrer naquela hora ou posteriormente ainda durante a vida dele. E ele deu informações sobre ocorrências que aconteceram depois da sua morte. Ou seja, ele profetizou. Aí tá bom, pode ser dito, mas isso não é milagre. Tem razão, não é milagre. Mas se ele profetizou uma coisa, um fato, 2, 3, 5, 10, aconteceu. Hoje pode ser que alguém fala para você alguma coisa, a pessoa vai até um vidente, fala muitas verdades e fala sobre coisas que acontecerão no futuro e acontece como ele falou. Mas só que a evidência e a prova de que Muhammad é um verdadeiro profeta e mensageiro é o conjunto desses sinais. Ou seja, se você juntá-los todos, você pode reunir 1.200 sinais. Entre os milagres, as coisas anormais, entre a profecia do invisível, entre aquilo que ele deu de informação no Alcorão e através do seu dito fora do Alcorão sobre as histórias dos antepassados, a sua situação no seu povo. O povo dele declarou que com certeza ele é mensageiro de Deus. Aqueles que o seguiram descreram, mas eles tinham no fundo do coração a ideia de que ele é verdadeiro. Tá? Vamos finalizar com uma história, Haj? À vontade, Sheikh. É dito que... Eu tenho uma pergunta. Agora é eu que tenho uma pergunta. Só para a gente enfeitar um pouco. Então, por exemplo, fica evidente que os sinais antes da profecia, por exemplo, do mensageiro de Deus, são sinais. Né? Alguns fatores que, lendo a biografia, a gente pode constatar. Mas a partir do momento que, por exemplo, o anjo abriu o peito do profeta, ainda criança, isso é um milagre ou é um sinal? Esse é um sinal. Sinal. Porque é algo que não foi apresentado como um desafio a alguém.
É Perfeito. algo que Deus determinou acontecesse com ele quando menino, e quem viu aquilo foram as crianças que brincavam com ele, Perfeito. tá? Então foi declarado e foi narrado na história, na biografia dele, que foi tirado o coração dele e foi lavado. Então é uma purificação que ele tem e que os mensageiros de Deus tinham. Ou seja, eles tinham a purificação do coração, a pureza do coração, vamos dizer. Não quero dizer que exatamente aconteceu com todo mensageiro isso que aconteceu com Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Porém, isso não é um milagre, né? A gente não deve considerar a palavra milagre como a gente fala, assim, sendo brasileiros e popularmente a gente fala, aconteceu um milagre. Por isso eu escrevi aqui, o que eu estou traduzindo como um milagre é al-mu'jiza. E mu'jiza vem de incapacidade. Por que chama mu'jiza? Porque o ser humano normalmente é incapaz de fazer igual. Sim? Então, por exemplo, o assunto de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, para ficar claro para o nosso amigo cristão e cristã que acompanha a gente. Quando Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, ressuscitou o morto, ele não fez isso porque ele é Deus. Ele fez isso porque Deus concedeu para ele esse sinal como forma de milagre para que ele apresentasse aquilo como uma prova frente àqueles que o desafiavam. E ele promoveu esse bem para as pessoas. Tipo, por exemplo, a bênção de curar uma pessoa de uma doença incurável na época. Curar uma pessoa da cegueira. O cidadão era cego, volta a enxergar. Então, aquele que tinha o coração com a intenção, aquele que tinha a intenção realmente de se orientar, se visse um sinal, observava esse sinal e tinha a prova. E tem aquele que era só para desafiar, né? Só para ser, Inclusive, como dizem, só para ser uma pedra no sapato. inclusive, Sheikh, para a gente também aproveitar não deixar de falar, até para os nossos irmãos e amigos cristãos que estão nos acompanhando, aqui no Brasil é muito usado, é uma coisa muito popular entre os cristãos. Vamos dar um exemplo aqui. Um acidente de automóvel. A pessoa Uhum. sofreu um acidente de automóvel, algo grave, se salvou, né? É muito popular dizer isso foi um milagre. A gente tem que saber diferenciar, então, milagre ou uma proteção, uma provisão divina, né? Isso, a gente pode chamar de providência divina. Providência. Ou seja, normalmente, conforme os nossos cálculos, tal pessoa morreria nesse acidente. Mas ele não morreu, não chegou a hora dele, né? Então, é algo que aconteceu que foi incomum, fora do normal. Mas não é chamado de mu'jiza, como é chamado o sinal ou a evidência que é concedida a tal mensageiro na situação dele. Como a gente disse, a mu'jiza, o milagre é do mensageiro. Quando acontece algo de incomum com uma pessoa, tá? A gente pode chamar de providência divina. Tá? Religiosamente tem um termo que se chama al-karama. Karama seria uma providência, algo que Deus dá para uma pessoa boa. Agora pode ser que a pessoa não é boa, não é crente, acontece uma coisa boa para ele. Não é exatamente uma providência divina, é algo que Deus quis que acontecesse e foi fora daquilo que é normal nos cálculos humanos. Tá? O resultado disso qual que é? O importante é o resultado, vai. Qual que é o produto disso? É Exatamente. que não faz diferença se fulano se salvou de forma anormal. Tipo, isso não resulta em nada. Tipo, não se constrói sobre isso nada. Tipo, por exemplo, dizer, olha, o lugar onde fulano estava e não aconteceu nada, e ele não morreu quando aconteceu tal acidente, aquele lugar é abençoado. Vamos plantar, vamos construir um templo lá, por exemplo. Né? E assim por diante.
A história que eu queria citar, que é para a gente finalizar, Hajj, diz respeito aos sinais também, e respeito àqueles que têm convicção da verdade, mas não aderem. É narrado que na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ainda na época em que ele morava em Meca, e era ainda revelado o Alcorão para ele, em Meca, e ele ainda rezava, não em grupo, e não tinha oração na mesquita, não tinha mesquita ainda. Isso aí foi depois da Hijra, depois da imigração, que ele formou a sociedade muçulmana e constituiu a mesquita, etc. Então ele, rezando em sua casa, vinham 3 dos idólatras de Quraysh, que eram seus opositores. Eles vinham de noite para quê? Para ouvir o mensageiro de Deus recitar o Alcorão. Mas eles não acreditavam nele. Entre esses 3, Abu Jahl e mais outros 2. Porém, eles iam, cada um ia escondido. Por que vai escondido? Porque ele é líder. Ele é das pessoas que, assim, influentes. Não é do povão, não é do povo, não é dos oprimidos e tal. Eles oprimiam as pessoas para que as pessoas não seguissem a Muhammad. Que a paz de Deus esteja com ele. Então vai escondido por quê? Porque se verem que ele está a ouvir Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, o que vai acontecer? Isso vai influenciar as pessoas. Olha, fulano está ouvindo ele, está se influenciando. Então, antes do amanhecer, eles já se dirigiam até as suas casas, né? Ouviam escondido e iam embora. Porque o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, rezava de noite e recitava o Corão em voz alta. E não imaginem que é igual hoje, por exemplo, que temos casas, apartamentos, prédios, paredes, tal. Era algo muito mais simples, a distribuição das residências e tal, né? Então você pode ouvir alguém do quintal dele, etc. Ou de dentro dos cômodos dele. Então eles voltavam, aí eles se encontravam os 3. Aí um perguntava para o outro, onde é que você estava? Aí os 3 mentiam, né? Aí um deles dizia, olha, parem com isso. Porque se os tolos, eles chamavam as pessoas de tolas, né? Se os tolos do vosso povo verem vocês ouvindo a Muhammad, vocês irão lançar algo no coração deles. O fulano que é nosso líder e é nobre, ele está ouvindo a Muhammad. Aí os 3 pensavam que os outros 2 não iriam voltar na noite que vem. Aí todos os 3 voltavam. Todos os 3 voltavam a ouvir sozinhos. Por quê? Um dos milagres do Alcorão é o quê? A sua composição eloquente. E por isso que esse versículo que a gente leu, Am yaquluna iftarah, qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. A gente leu no versículo, eles falam que Muhammad forjou, inventou esse Alcorão, então que tragam uma sura, ou seja, um capítulo igual a esse. E podem chamar quem eles quiserem para compor esse capítulo, essa sura. Se eles são verídicos. Então eles ouviam aquela entonação, a recitação do Alcorão, e eles eram árabes, poetas, eloquentes, e sabiam que aquele Alcorão ele não é uma poesia, uma palavra comum do idioma árabe. Até que então, na noite seguinte, na outra, eles se encontraram de novo, e aí cada um deles jurou que não vai mais voltar a fazer isso. Então, esse exemplo é o exemplo da pessoa que tem certeza de que Muhammad ele é mensageiro, ou que Muhammad é verdadeiro. O que ele falar é verdade. Não há nenhum pingo de mentira naquilo que ele fala, naquilo que ele alega. Porém, eles não puderam aderir, não puderam crer, não puderam seguir e permaneceram no paganismo, na idolatria na qual estavam. Acontece isso em todas as épocas.
Então isso é algo sobre os sinais, as evidências, a convicção. A convicção que é o contrário de quê, então? Conjectura. Eu estou com essa palavra difícil aí, conjectura, mas tem a outra que é mais fácil que a gente falou, é a suposição. Mas... Convicção. Então é importante isso, irmãos. Os sinais, as evidências da profecia, porque isso serve para a pessoa alcançar a certeza e a convicção. E a gente tem que rogar, pedir a Deus que a gente, em primeiro lugar, alcance a certeza. Em segundo lugar, siga a verdade ao alcançar a certeza sobre ela. Porque não basta o primeiro. O primeiro é tipo a pessoa ter um monte de conhecimento e está 100% certa e convicta essa pessoa. Porém, falta o quê? A gente rogar a Deus que a gente siga isso que a gente tem de conhecimento e convicção, inshallah. Perfeito. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Temos 10 minutos ainda. Quem quiser participar, fique à vontade. Outra coisa interessante, chefe, que o senhor comentou anteriormente, sobre essa fusão de entendimento, milagre, tem que ter um desafio, né? E o senhor até usou o exemplo da época dos opositores do profeta Saleh, alayhi salam, que até mesmo ironizaram, né? Ah, eu quero ver nascer uma camela alta, prenha, no meio da rocha. Na verdade é que passa tempo, passa séculos aí, e até hoje o ser humano, infelizmente, tem essa mentalidade. Muitas pessoas, por exemplo, deixam de aderir à verdadeira crença porque pensam exatamente isso. Ah, eu vou lá, mas a minha vida tem que mudar de uma hora para outra, eu tenho que ficar rico, eu tenho que... aquele problema de saúde na família tem que ser curado na hora. Sempre existe essa, vou usar entre aspas, essa chantagem. Uhum. Essa é a verdade. Então, ou, por exemplo, tem que a pessoa sentir no coração, tem que ter um sinal. Tem que se encontrar, então, tem que se arrepiar. Então, a gente está falando sobre sinais, evidências. Mas isso que algumas pessoas podem citar, que tem que ter um sinal, tem que ter o sentir no coração ou tal, isso não são sinais. Porque a pessoa ela não tem, ainda é suposição. Isso é suposição. Porque eu não tenho certeza se isso que aconteceu é um sinal para aquilo ou não. Ou isso que me fez, ou eu estar com o coração tranquilo, eu ter tido algo que me tocou o coração. Eu não sei se é isso. Ou pode ser, por exemplo, algo que é do Shaitan, é do Satanás. Por exemplo, tudo dá certo para você quando você está em tal lugar, para que você siga aquilo. Mas qual que é a evidência que aquilo é o certo? Agora, quando você está fora daquele lugar, tudo dá errado. Tá? Isso é determinação de Deus, não é nem o local e nem você quem determina. Você é ordenada a trabalhar e a realizar. E o resultado está na mão de Deus. Agora isso de tocar no coração, eu sentir alguma coisa, eu ter um sonho, eu ficar rico, eu me realizar, isso tudo não é sinal de que esse caminho, ou tal caminho, ou outro caminho é a verdade. Tá? Isso para você deu certo assim, mas não é para todo mundo. Eu vou falar nomes assim e para ficar mais bem entendido. Pode ser que uma pessoa se encontre na casa de Umbanda. Uma pessoa ela tem o coração tocado lá. Outra pessoa ela tem o coração tocado e se sente bem na igreja evangélica. Outra pessoa ela só tem esse sentimento quando está na igreja católica. Tá? Outra pessoa só, por exemplo, quando se torna budista. Outra pessoa teve prosperidade quando seguiu tal seita onde fez tal coisa. Sim? Esse negócio de se sentir bem, isso não é uma prova. A
prova, na época da profecia, era um milagre apresentado pelo mensageiro, como a gente exemplificou sobre Jesus. Que a paz de Deus esteja com ele. E os outros exemplos sobre outros profetas, como o Hajj falou sobre o profeta Salih. Na nossa época, os sinais são racionais. Você concluir que tal livro, aquilo que o conteúdo do Alcorão é algo racional. Ah, as pessoas perseguem e as pessoas te chamam de terrorista e tal e tal. Pode ser um sinal bom. Ah, por que que é ruim? Quem está chamando ou está achando tal caminho de ruim ou tal caminho de bom, tal pessoa ela é dona da verdade? Por exemplo, chamaram Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, de impostor. E alegam que prenderam ele na cruz. Por que prenderam ele na cruz? Por que tem essa alegação? Porque acusaram ele de ser criminoso. Então, são todos critérios que estão resumidos a suposições. Então, qual que é o critério verdadeiro para você conhecer a verdadeira religião? Os sinais da profecia na época de tal profeta e mensageiro e os sinais racionais que a gente tem na nossa época, no que diz respeito ao livro, à escritura sagrada, ao mensageiro e entre outros assuntos. Inclusive até os próprios atos de adoração. Alhamdulillah, Allah ele nos concedeu a nossa cabeça, o nosso cérebro, a fim de a gente pensar. Então, por isso, para você não muçulmano, que está sempre nos acompanhando, procure conhecer o Islã para você entender um pouco dessa racionalidade de vivência, de dia a dia. Isso é algo que você vai... você não precisa sentir no coração, você não precisa ver e chorar, mas você vê que isso é real e concreto. Essa é a verdade. Deixa eu ver o que a irmã Maria falou aqui. Tá. Eu percebi aqui, a minha esposa entrou, está acompanhando a gente. Um grande beijo para ela. Não sei se está assistindo. Seja bem-vinda, Arla ou Sarla. Tais sinais podem ser testes para o ser humano aceitar a fé, Sheikh? Vê, uma boa colocação da Maria, muito bem colocado. Eu entendi isso que ela escreveu de duas maneiras. Tipo, isso pode ser um teste para a pessoa, para que um teste no sentido de que ela acaba por aceitar aquilo que tocou no coração dela, mas não é o certo, não é a verdade. Ela quer aquela bênção, aquela providência momentânea. Ele quer aquilo. Eu procuro isso, então eu achei. Isso é um teste para ela. Então mirou errado. Errou. E também entendo que a irmã Maria escreveu, é um teste para o ser humano aceitar a fé, ver o que ele quer. Quer a fé em Deus e quer o certo, ou quer, assim, aquilo que é conveniente. Aquilo que é conveniente. É muito boa a colocação da irmã Maria. Jazakallahu khairan. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Temos 2 minutos. Alguém quer fazer uma colocação? Se o senhor também tem mais alguma menção do Corão, alguma coisa, você pode falar. A gente pode ler depois, no meio da transmissão, a gente estava falando de ler aquilo que foi dito em Surat al-Isra. Mas a gente pode marcar Surat al-Isra, que é a Sura 17, a partir do versículo... Eu já tinha até deixado separado aqui. 90. E dizem, não creremos em ti até que nos faças emanar da terra uma nascente. Isso. Um desafio. Até o fim. Então, isso é um sinal, um exemplo do apelo racional do Alcorão. Que, olha, não é para você ver coisas anormais,
e algo extranatural para você acreditar. A crença ela é racional. Então, a partir do momento que desafiaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que ele tenha aquilo em suas mãos, Deus disse para ele: "Qul hal kuntu illa basharan rasula", dize a eles: eu não sou senão um imortal, um humano, um mensageiro. Agora, Deus, o que Ele quer me conceder de milagres, Ele me concede. Se Ele não quiser, Ele não vai me conceder isso. Eu não vou trazer isso para agradá-los, né? Um dos milagres, assim, sensoriais, que são paranormais ou anormais, da época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que na época, eles disseram: a gente quer ver a lua rachada em duas partes. Então, Deus concedeu isso a ele. Então Deus concedeu isso, e essas exigências, depois a gente pode ler, não dá tempo, ou se quiser marcar aqui, Sura 17, a partir do versículo 90. Então essas exigências Deus não concedeu, não deu. Quem determina é Deus Altíssimo seja. Deus faz conforme Ele quer. É isso que precisamos entender. E é isso que tem tudo a ver com submissão e respeitar a vontade e a anuência de Deus Altíssimo seja. Deixa eu ver se tem mais alguma. Carol falou: somos testados todo dia, é verdade, o teste é uma coisa natural para todos. Obrigado pelo comentário, que Deus te recompense. Sheikh Ahmed, o tempo estourou, não temos mais perguntas. Podemos continuar na próxima quinta-feira esse assunto, se for da sua vontade. Tá, já para a gente finalizar, já a irmã falou sobre o teste, a outra irmã também comentou, estamos todos os dias em testes. Me veio à mente aqui um versículo importante. Se você puder ler a tradução, para mim não errar muito, Hajj. Surat al-Hajj, que é a Sura 20, ou é a 19. Sabe Surat al-Hajj? Isra, Sura al-Kaf, Sura al-Maryam, Taha, não. Hajj, 22, versículo? Tá, versículo 11. Vamos finalizar, então. Isso só mais ou menos algo próximo do que a gente está falando sobre teste, sobre que aquilo que a gente pode sentir, ou almejar, ou desejar, ou conquistar, não são critérios para medir a verdade daquilo que a gente pode crer ou seguir. É versículo 11, chefe? Sim. E dentre os homens há quem adore Allah vacilante. Então, se o alcançam bem, tranquiliza-se. E se alcança uma aprovação, desvia sua face para voltar-se à renegação da fé. Perde a vida terrena e a derradeira vida. Essa é a evidente perdição. Então, existe o teste. Aí quando vem o teste, isso é algo que a gente imagina que é maléfico, prejudicial. Então, há o desvio. Mas quando está bem, mas está bem no quê? Né? Então, na verdade, o teste acontece com as coisas boas. Como disse a irmã, a gente está sempre sendo testado todos os dias. E Deus Altíssimo seja disse: "Nablukum bish-sharri wal khayri fitna". Deus irá vos pôr à prova. Deus irá vos pôr à prova com o mal e com o bem, né? Então aqui esse versículo é importante. O Hajj leu do versículo 11, Surat al-Hajj 22. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. جزاكم الله خيرا حاج. Eu que agradeço, Sheikh, que Allah recompense. Agradeço a participação de todos. Até a próxima quinta-feira, inshallah. Sheikh Ahmed, estamos aqui à disposição, que o senhor precisar.
O senhor sabe que a porta da minha casa, como que se fala aqui no Sul, a tramela é para o lado de fora. Então, É? estamos sempre à disposição. Jazakallahu Jazakallah khairan. khairan. Agradeço a todos, que Deus Barakallah recompense fiik. a todos. A todos vocês, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.